Olá! Na nossa última aula, nós estávamos vendo a reta numérica dos números racionais e a comparação de números racionais. Hoje, nós vamos entrar nas operações com números racionais. As primeiras que a gente vai fazer é adição e subtração de números racionais. Já coloquei as duas aqui porque elas resolvem da mesma maneira. A gente pode aprender as duas do mesmo jeito. O primeiro caso aqui que a gente vai ver é quando ele está na forma fracionária, ou seja, com frações. Depois a gente vai aprender também na forma decimal, nesse mesmo vídeo. O primeiro caso aqui são os mais fáceis, os dois primeiros. Quando o denominador está igual, a parte de baixo aqui da minha fração está igual. A primeira coisa que eu preciso fazer é tirar esse parênteses, porque eu tenho dois sinais. Eu não posso trabalhar com dois sinais ao mesmo tempo. Eu preciso descobrir que sinal que está prevalecendo. Como? Fazendo o jogo de sinais. Tá? Então, aqui eu preciso fazer o jogo de sinais para descobrir o único sinal que eu vou usar. A primeira fração ali eu vou repetir. Então, eu tenho menos 34 onzeavos. Aqui eu vou fazer o jogo de sinal, menos com menos. Então, vamos olhar lá no jogo de sinal. Menos com menos, mais. Então, mais 1 onzeavos. Os denominadores aqui estão iguais. Quando os denominadores estão iguais, eu só faço a conta com o numerador. Ou somo ou diminuo, dependendo da operação que está pedindo aqui. Nesse caso, os sinais em cima aqui são diferentes. O que eu faço quando os sinais são diferentes? Então, quando os sinais são diferentes, eu diminuo e repete o sinal do número maior. Então, eu preciso diminuir e repetir o sinal do número maior. 34 menos 1... 33. O denominador a gente só repete e repete o sinal do número maior. Qual deles é o maior? O 34. Tá? No segundo exemplo aqui, ó, praticamente a mesma coisa. A primeira coisa que a gente tem que fazer, tirar aqui esse parênteses fazendo o jogo de sinais. Então, eu vou repetir a primeira fração. Aqui eu vou fazer o jogo de sinais, ó, menos com mais. Vamos olhar lá. Menos com mais, menos. Repito a segunda fração. Também estão aqui com os denominadores iguais. Quando estão com o denominador igual, a gente só faz a conta com o número que está em cima. 4 menos 2, 2. E repete o denominador. Que tá aqui tranquilo, né? Agora, eu tenho esses outros dois exemplos aqui, que os denominadores são diferentes. O início é o mesmo. Eu preciso tirar aqui esse parênteses fazendo o jogo de sinais. Então, eu vou repetir a primeira fração, fazer o jogo de sinal, mais com menos, vamos ler lá, mais com menos, menos, repetir a segunda fração. Agora, eu não posso fazer a conta, mas eu não posso fazer aqui menos 3, menos 1, menos 4 e fazer a conta com o de baixo também? Não. A gente só pode somar ou diminuir frações se os denominadores estão iguais. Esse é lá o nosso conceito de fração. A gente só pode comparar ou adicionar ou subtrair frações com denominadores iguais. Para deixar esse denominador igual, o que eu preciso fazer? Preciso fazer uma conta que vocês adoram, que é o MMC. Mínimo múltiplo comum. Tenho que descobrir o mínimo múltiplo comum entre o 5 e o 6. Esse é um dos métodos, né? Para a gente conseguir resolver. Lembrando que na hora que eu vou fazer o meu MMC, os números que eu coloco aqui para fazer essas divisões só podem ser números primos. Números primos, aqueles que só dividem por 1 ou por ele mesmo. Então, vamos lá. O 5 e o 6. O primeiro número primo que nós temos é o 2. Então, existe um número que dá para dividir por 2, começo pelo 2. O 5 não dá, repito. 6 dividido por 2, 3. Não tem mais número par, então não tem mais número que dá para dividir por 2. Vou para o próximo número primo. O próximo número primo é o 3. O 5 não dá, repito. 3 dividido por 3, 1. Ainda não acabou, não chegou em 1 e 1 aqui. Vou para o próximo número primo, que é o 5. 5 dividido por 5, 1. O 1, repito. Para saber o valor aqui, o que eu tenho que fazer? Multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30, tá? Esse é o resultado do MMC.
Esse é o novo denominador, novo valor que nós vamos colocar aqui. Então, agora, os sinais continuam o mesmo, repete o menos aqui de cima, repete tudo certinho. Se eu tinha algo dividido em 5 pedaços e agora eu dividi em 30, o número de cima não pode ser o mesmo, ele também precisa mudar. Essa parte que a maioria das pessoas esquecem de fazer. Como que eu vou achar esse numerador agora, o número que vai aqui em cima? Eu pego esse denominador que eu acabei de encontrar, divido aqui pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Pego esse denominador, divido pelo de baixo, o resultado multiplico pelo de cima. Vamos fazer lá junto. 30 dividido por 5. Na tabuada do 5 vezes quanto que dá 30? 6. 6 vezes 3, 18. Do outro lado, 30 dividido por 6. 6 vezes quanto que dá 30? 5. 5 vezes 1, 5. Tá? Agora, a gente vai conseguir resolver, porque a parte de baixo aqui, o denominador já está igual. A parte de cima, a gente vai seguir aqui aquela regrinha. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Os sinais estão iguais, então eu vou somar 18 mais 5. Então, eu tenho 23 30avos. Soma e repete o sinal. Tá? Então, descobrimos aqui o valor dessa primeira. Vamos para a segunda aqui agora. Mesma coisa no início. Primeiro eu preciso descobrir um único sinal aqui. Como eu estou eliminando parênteses, é o jogo de sinais que eu vou usar. Vou repetir aqui a primeira fração. Aqui jogo de sinal. Menos com menos, mais. Mais 7 oitavos. Os denominadores são diferentes. A gente já viu que quando os denominadores são diferentes, eu preciso do MMC. MMC entre os números que eu quero deixar igual, ou seja, os denominadores, 3 e 8. Vou começar dividindo aqui pelo primeiro número primo, 2, porque tem o 8 aqui que é par. O 3 não dá, repito, 8 dividido por 2, 4. Ainda tem número que dá para dividir por 2. Repito, 3, 4 dividido por 2, 2. Ainda tem número que dá para dividir, continuo. Repete o 3, 2 dividido por 2, 1. Acabou os números pares, só sobrou o 3 aqui. O 3 eu consigo dividir por ele mesmo, por 3, que também é um número primo. O resultado aqui a gente multiplica. Então, vai lá, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. O 24 é o novo denominador. O novo número que vai aqui embaixo agora é o 24. Lembrando que os sinais de cima aqui a gente só repete. Se eu mudei o número que estava embaixo, lembrando que o de cima também vai precisar mudar. Do mesmo jeito que a gente fez aqui do lado. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Vamos lá então, 24 dividido por 3, 8. 8 vezes 1, 8. 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 7, 21, tá? Agora a gente vai seguir aquela regrinha lá dos sinais iguais e sinais diferentes. Então, eu tenho lá, ó, os sinais aqui ficaram diferentes, até a cor da canetinha ficou diferente. Então, vamos lá, sinais diferentes, diminui e repete o sinal do número maior. Então, diminui, no caso, 21 menos 8, 13, e repete o sinal do número maior. Quando é positivo, lembra que você não precisa colocar o sinal de mais. Tá? Se quiser, não tem problema, mas não precisa aparecer, tá? No próximo vídeo, daí a gente vai fazer a forma decimal.